Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A passagem que vamos comentar hoje em dia é São Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. Essa passagem ela é muito interessante, porque prova que até o nosso Senhor Jesus Cristo nunca condenou as imagens, imagens de homem, imagens de qualquer tipo de coisa, contanto que essa imagem não seja feita para uso idolátrico. Nem nosso Senhor Jesus Cristo condenou, nem nosso Senhor Jesus Cristo fez essa teologia rasa de que todas as imagens de esculturas são imagens do demônio, são imagens de ídolos, são falsos deuses ou tudo mais. Porque o pecado é uma realidade interna do coração. Nasce no coração e se exercita em atos externos. Atos externos têm que ser proclamações orais indubitáveis, tipo, essa imagem é minha deusa, essa imagem, esse Deus nessa imagem, ele criou o céu e a terra, etc. Ou seja, proferindo blasfêmias. O que é blasfêmia? É atribuir a seres criados qualidades que só Deus tem. Se você não ouvir da boca de alguém essas afirmações, você não pode dizer que alguém é idólatra só porque está na frente de uma imagem, de um santo. Ou seja, quem fala isso é de uma ignorância bíblica atroz. Então vamos ler agora São Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 22. Vejamos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Interessante até aí, né? Jesus não olha para a aparência dos homens para fazer julgamentos. Ao contrário de muitas pessoas que pela aparência do ato, ajoelhar perante uma imagem, já tasca o idólatra, ou seja, está julgando pela aparência. Jesus não julga pela aparência, acabamos de ver. Versículo 17. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto de César? Jesus, percebendo a sua malícia, porque Jesus é onisciente, ele sabe de tudo, ele lê os pensamentos dos homens, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda e com que se paga o imposto. Por que essa pergunta que eles fizeram a Jesus? Se Jesus falasse que os judeus tinham que pagar o imposto a César, os judeus que estavam com raiva dessa dominação cristã do Império Romano sobre eles, se ele falasse que tinha que pagar o imposto de maneira clara, sim, você tem que pagar o imposto a César, Jesus, ele seria apedrejado e morto pelo povo judeu. Se ele falasse que não tinha que pagar o imposto a César, os soldados romanos o prenderiam na hora por crime contra o imperador romano. O Império Romano seria morto na hora por crime de sublevação, ou seja, de suscitar a revolta popular contra o Império Romano. Então, eles puseram essa armadilha para que Jesus se desse mal, falasse de qualquer forma, por onde ele corresse, ele ia se dar mal. Aí o que Jesus fez? Versículo 20. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? Por que ele perguntou isso? Ele pegou uma imagem de um denário da época e na imagem e na moeda de dinheiro tinha o busto do imperador romano, ou seja, uma imagem, e embaixo tinha uma inscrição: Divino Augusto, Divino César Augusto. O que significa essa inscrição? Que o imperador romano era divino, era um deus. Então tinha a imagem do imperador romano em cima, a inscrição idólatra embaixo, falando que o imperador romano César era um deus. Então, o que Jesus falou? Perguntou: de quem é essa imagem e de quem é essa inscrição?
Ou seja, imagem, busto de César, inscrição, idólatra lá embaixo, falando que o Império Romano era Deus. Aí todo mundo respondeu, de César. Responderam-lhe. Disse então Jesus, arrematou a questão. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Dai a César o imposto, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Você vê isso em Romanos 13, de maneira muito clara. E quando Jesus respondeu a Pilatos, que toda autoridade, que quando Pilatos falou assim, por que você não se defende, Jesus? Eu que tenho autoridade para te soltar. Aí Jesus respondeu para Pilatos assim, se você tem autoridade, é porque o meu Pai no céu é que te deu. Ou seja, toda autoridade, seja ela justa ou injusta, que venha a se tornar justa ou injusta, a autoridade, o poder, é sempre delegado por Deus. Agora, o que a pessoa faz a partir daí, ela vai responder depois perante Deus no dia do seu juízo, né, quando morrer. Mas toda autoridade vem de Deus. Entendeu? Então, Jesus falou, dá a César o que é de César, os impostos você paga a César, mas desobedeça a inscrição que está na moeda. Ou seja, não dê a César a adoração, porque a adoração só se dá a Deus. Portanto, irmãos, ficou muito bem claro mais uma vez que a imagem por si só de nenhum santo, né, é mal. E nem a imagem de busto, que estão as imagens das nossas moedas do real também, não tem nenhuma adoração ali. Não tem nada a ver. A questão é o espírito com que a coisa é feita. Se é adoração, como estava aqui Divino Augusto na inscrição, aí não, você corta. Aí é para Deus. Se é uma veneração, como no caso aos santos que a gente venera, em razão de Cristo, né? Ou seja, nós sabemos que o santo não é Deus, nós sabemos que o santo pregou a palavra de Deus e por isso tributamos respeito e queremos imitar a sua fé, como diz em Hebreus 13, versículo 7, mas não tem nada a ver, tá? Portanto, até a próxima, irmãos.